Graça e paz, queridos, amados, amigos, irmãos, familiares. Estamos aqui mais uma vez para juntos podermos compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus. Eu sou o pastor José de Paula e nós vamos, nesta noite, meditar, refletirmos juntos no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 43, versículos de 10 a 13. E vamos pensar no seguinte tema: agindo Deus, quem impedirá? Hoje é dia 19 de 4 de 2020 e convido você a acompanhar então a leitura deste texto em Isaías, capítulo 43, versículos de 10 a 13, que nos diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Um texto da palavra de Deus que nos chama a atenção a respeito deste Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único que eu tenho citado em outras vezes, e não há outro igual. E quando nós pensamos neste Deus, nós pensamos também, diante desses últimos dias, com o acontecimento e a quarentena devido ao Covid-19, muitas pessoas veem que seus planos, seus projetos, seus sonhos, eles estão como se estivessem sendo enterrados, sepultados junto com eles. Muitos estão aí entrando em um certo desespero, em uma certa agonia, pensando e às vezes questionando, perguntando: como farei? O que farei? Qual é a solução? Qual é a saída? E se o governo A, B ou C fizesse assim, ou agisse desta maneira, desta forma, será que não daria certo? Será que não seria melhor? O interessante é que todas as pessoas têm uma resposta, têm uma solução, e em muitos momentos, esta resposta, essa solução, muitos a têm na ponta da língua. Mas é interessante observarmos que essas soluções que muitos de nós têm, são soluções que na realidade são de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com a nossa visão humana, nossos pensamentos humanos, buscando solução, buscando dar respostas ou buscar respostas para a nossa inquietação. Mas cabe aqui uma pergunta também, que eu tenho feito constantemente, diariamente eu faço a mim mesmo, e eu quero compartilhar dessa pergunta com você. Você tem orado a Deus com sinceridade? Você tem buscado a Deus de todo o seu coração? Você tem buscado, você tem confiado, você tem descansado em Deus? Voltando para o texto aqui que nós acabamos de ler,
de Isaías 43, o texto nos mostra logo de imediato que nós, seres humanos, ao observarmos o trabalhar, o agir de Deus, ele nos mostra e nos indica que nós somos testemunhas dele. Nós estamos vivendo e vendo esse poder de Deus. Mas você pode estar dizendo aí, mas pastor, como eu posso dizer que eu tenho visto Deus agir, vendo nessa situação, nesta pandemia, esta vida a qual nós estamos vivendo, nesta crise em qual estamos vivendo, preocupado com o emprego, preocupado com a alimentação, preocupado com as coisas que podem estar faltando em casa, que vão faltar em casa. A esposa, filhos, o esposo, familiares preocupados, as doenças que estão surgindo, os hospitais estão ficando cheios. Como posso eu imaginar que Deus está cuidando? Eu digo para você, Deus está cuidando. E me lembro de uma frase que missionária Fabíola, certa feita, trouxe uma mensagem para a nossa igreja, e esta frase ficou em minha mente, quando, no momento da mensagem, ela disse a seguinte frase: e poderia ser pior. Isso não é a realidade. Nós estamos enfrentando uma situação, nós estamos enfrentando uma pandemia, nós estamos enfrentando uma crise, mas eu digo para você que poderia ser pior. Poderia ser pior se nós não tivéssemos Deus no controle de toda essa situação. Se nós não tivéssemos Deus conduzindo toda essa situação. Aí você pode perguntar, mas então Deus é cruel, Deus é mau. Eu digo para você, Deus não é cruel, Deus não é mau. Mau somos nós, eu e você, seres humanos. Porque nós queremos que Deus esteja agindo. Nós queremos que Deus esteja respondendo. Mas nós, ao mesmo tempo em que queremos ver Deus agindo, nós não somos capazes de agir, de buscar a Deus de todo o coração. E o texto nos diz aqui: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Que sou eu mesmo, traz o texto. Ele é Deus. Ele diz aqui para mim e para você que ele é Deus e que ele está conduzindo todas as coisas. E o texto continua: e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Não há outro Deus igual a este Deus. Não há Deus algum que tenha o controle da situação, tenha o domínio das coisas como Deus. E o texto continua: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Glória a Deus por isso, porque não há em nenhum outro salvação para mim e para você, senão em Deus, na pessoa de Cristo Jesus. E agindo Deus, quem impedirá? Deus agindo, não há ninguém que possa impedir. Não há governo nenhum que possa intervir. Não há ser humano nenhum que possa se levantar contra Deus dizendo Deus não vai agir, a não ser na sua própria vida. Quando você não quer, quando você não permite Deus agir na sua vida, resultado, depois você colherá disto. Mas em vermos essa situação em que estamos enfrentando e vivendo, Deus não está perdido. Deus não perdeu o controle da situação. Tudo está sob o controle dele. O Salmos 37, versículo 5, nos chama a atenção. E na versão da Bíblia Viva traz da seguinte maneira esse versículo: deixe nas mãos do Senhor, ou seja, deixe nas mãos de Deus, tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração, e ele fará o que for necessário. Está aí a resposta para você que de repente está perguntando, mas Deus perdeu o controle das coisas. Eu digo para você que Deus não perdeu o controle de nada. Tudo está sob o controle dele. Tudo está acontecendo pela permissividade, ou seja, pela permissão de Deus. Deus permite que essas coisas aconteçam. E com esses acontecimentos, elas vêm nos ensinar. Deus vem nos mostrar algumas coisas importantes para a nossa vida.
Esse mesmo versículo, em outra versão, ele traz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Quando diz tudo, é tudo. Não é metade, não é parte, não é algum percentual, não. Tudo. Entregue nas mãos do Senhor com confiança, ele faz, ele realiza. Sabe por quê? Porque Deus está agindo. Deus está trabalhando. Deus está cuidando. Poderia ser pior. Cabe aqui uma colocação para você também pensar comigo. Eu disse agora há pouco que Deus está permitindo que todas essas coisas aconteçam. E com elas, com certeza, Deus está procurando nos mostrar algumas coisas. E algumas delas aqui eu listei para nós pensarmos juntos. Primeiro, você já percebeu que o que está acontecendo atingiu o globo terrestre? Atingiu o mundo? É uma pandemia mundial? Você pode dizer, mas alguns países não foram atingidos. Não se preocupe com isso. Pense no geral. É uma pandemia mundial. Está afetando a todos. Você já percebeu que com esta forma de ter afetado a todos, tudo parou? Não de uma forma completa, mas houve uma paralisação geral. Muitos estão deixando de trabalhar. Muitos estão deixando de produzir. Muitos estão deixando de colher. Muitos não estão plantando porque não tem como plantar, se não tem como colher, não tem para quem vender. Não tem as pessoas que estão procurando consumir. As indústrias não estão produzindo porque as pessoas estão paradas em casa, não estão recebendo. Muitas estão buscando, estão conseguindo o subsídio dado pelo governo. Mas há uma preocupação muito grande. Mas o interessante nisso tudo, veja o projeto de Deus com essa situação. Você já parou para pensar que você já tinha perdido a noção do tempo de estar sentado junto com sua família? Junto à sua esposa ou esposo e filhos? Você já parou para pensar que você não tinha tempo para sentar, para conversar, de repente para estar brincando com seus filhos? Você não tinha tempo para sentar à mesa, para estar conversando com a esposa, esposo e filhos? Para estarem almoçando ou jantando juntos? Você já parou para pensar que eu e você, como ser humano, eu e você, nós não somos nada? Nós não temos nada? Nós não fazemos nada? Nós não podemos nada? Eu e você, como seres humanos, nós, na nossa limitação, nós não podemos nada se não for Deus dirigindo a nossa vida. Então, esses acontecimentos, eu posso dizer para você, eu creio de todo o meu coração, que isso foi uma permissão de Deus para que o ser humano se voltasse para aquilo que Deus o fez e o criou. Para que este homem voltasse o seu olhar, a sua vida, o seu tempo para buscar a Deus. Para que eu e você, como seres humanos, tivéssemos tempo para estarmos voltando para as nossas famílias. Para você, meu amado irmão em Cristo Jesus, para que você tivesse tempo de estar sentando com sua família e estar orando, de estar tendo mais tempo de ler a Bíblia, de ter mais tempo de estar compartilhando momentos felizes com seus familiares, coisa que você não tinha mais. Você pode dizer, pastor, mas eu tinha esse tempo, você tinha um tempo limitado. Agora, com todos à sua volta, você tem mais tempo de estar compartilhando. Se você não está aproveitando, é sinal de que você está negligenciando para com o Senhor. É sinceridade minha. De repente a minha palavra é dura, dói ao coração, mas é uma verdade que precisa ser falada, precisa ser dita, precisa ser vivida. Porque nada foge ao controle do Senhor. Quando nós vemos aqui agindo Deus, quem impedirá? Deus está agindo. E quem pode impedir? Governo brasileiro, governo chinês, governo francês, governo americano. Qual governo? Qual pessoa pode impedir o agir de Deus? Nenhuma. Ninguém.
O que Deus está aguardando é que cada um de nós esteja reconhecendo o seu poder, a sua direção, esteja buscando, colocando a sua vida no altar do Senhor, para que Ele, Deus, possa continuar agindo e agindo em favor do homem como Ele sempre tem feito, porque Deus nunca deixou de agir, Deus nunca deixou de trabalhar. Mas nós precisamos buscar ao Senhor com sinceridade, como eu citei aqui há pouco. Dentro das perguntas, você tem orado a Ele com sinceridade, ou seja, a Deus com sinceridade? Você tem buscado a Deus de todo o seu coração? Você tem buscado, você tem confiado, você tem descansado em Deus? O que nós vemos é uma busca muito louca, muito desenfreada, um desespero das pessoas querendo conhecer, querendo ter, querendo fazer. As pessoas estão desesperadas porque tudo parou. Eu fico pensando, olhando para as minhas netas aqui, que são pequenas, deixando de ir para as escolas, para os chamados, como a gente tinha antigamente, né, o parque, mas não podendo ir, não podendo iniciar a sua trajetória de vida, o quê? Começando a aprender, a ler, a escrever. Outros estão parados aqui, aguardando, de repente planejando, poxa, este ano eu poderia terminar esse curso, tal curso, fazer um outro curso, me preparar. No trabalho eu poderia estar fazendo isso, fazendo aquilo, estar crescendo, estar ganhando. Tudo parou. E com tudo que parou, com tudo aquilo que você conseguiu juntar, colocar sob o seu domínio, que você acha que tem o domínio sobre tudo, o que você tem conseguido, o que você tem alcançado com tudo isto? Eu digo para você, nada. Até o conforto que você acha que tem dentro do seu lar, eu digo para você, você não tem conforto. Sabe por quê? Porque falta paz, falta tranquilidade. E esta paz, essa tranquilidade, nós só temos no Senhor. Sabe por quê? Porque eu e você, como seres humanos, nós dependemos de Deus. Nós precisamos desse Deus. Nós não fazemos nada, não realizamos nada, se não vivermos e não formos dependentes de Deus. Pois é, mas eu não dependo de Deus, depende de mim. Mentira. Se não for Deus, você não abre os seus olhos pela manhã. Se não for Deus, você não é capaz de respirar. Se não for Deus, o alimento não chega na minha, na sua mesa. Então Deus continua sendo Deus, continua agindo. E mesmo com essa situação a qual nós vivemos, ela é passageira. Mas Deus não é passageiro, Deus é eterno. E eu e você precisamos buscar, confiar no Senhor. Há uma passagem da palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 14, que fala a respeito do povo de Israel. Só para você pensar comigo aqui, sobre o direcionar de Deus, o cuidado de Deus. Este povo estava prisioneiro, escravo de Faraó. Mas houve um momento em que o Senhor usou um homem para que pudesse libertar este povo da escravidão de Faraó. Muitas coisas aconteceram. Muitas pestes surgiram lá no meio do povo do Egito, para que Faraó pudesse deixar com que o povo de Israel saísse. Muitas pestes aconteceram. Mas Faraó, com o coração duro, não deixou o povo de Israel sair. Até que em um determinado momento ele disse, liberta o povo, deixa o povo ir. Mas quando o povo foi embora, ele viu que o povo havia, cadê o povo que estaria ali para servir? Ele então ajuntou os seus cavalos e cavaleiros e foi atrás do povo de Israel. O povo de Israel, caminhando, chegou no momento em que não conseguiria atravessar porque viu o grande mar vermelho à sua frente. Olhando para trás, viu o povo, o exército de Faraó, vindo contra eles. O povo começou a murmurar e a questionar, a perguntar e a questionar a liderança. Não era melhor que deixasse que nós estivéssemos lá e morrêssemos lá onde estávamos, servindo como escravos, do que nos trazer para morrer nesse lugar? Mas não foi isso que o Senhor procurou responder.
O que o Senhor procurou fazer é que, diante do bater o desespero, das reclamações, o Senhor disse para que eles tivessem paz, para que eles parassem de reclamar, para que eles pudessem ver que Deus estaria agindo em seu favor. E vamos lá então em Êxodo capítulo 14, quando podemos ver então o povo de Israel sendo levado, sendo socorrido e sendo liberto. Quando nós lemos, e chegando então Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e eles temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste lá para que morrêssemos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Sabe por quê? Porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Querido, Deus continua pelejando, Deus continua lutando, Deus continua agindo em nosso favor. Nós só precisamos confiar no Senhor, nós só precisamos descansar no Senhor, nós só precisamos deixar o Senhor trabalhar, mas ao mesmo tempo nós precisamos buscar a esse Senhor. Lucas, no seu capítulo 1, versículo 37, nós lemos: porque para Deus nada é impossível. Não existe impossível para Deus. Não existe nada difícil que Deus não possa fazer. O que está ocorrendo aos nossos olhos parece ser algo assim amedrontador. Mas Deus está cuidando de nós. Haja visto para você. Quando começou a pandemia, você está aí com vida. Ah, mas eu já passei por essa situação, eu estive no hospital, eu estive internado, mas Deus preservou a sua vida. Você já parou para agradecer a Ele? Mas nós vemos aqui, em Jeremias capítulo 32, versículo 27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Não existe nada difícil para o Senhor, porque Ele é Deus. É necessário buscarmos a este Deus. Sabe por quê? Porque Ele, Deus, é o Deus daquilo que aos nossos olhos parece impossível. Ele é o Deus do impossível. Nada e ninguém pode impedir o mover de Deus. Nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus. É como traz o texto aqui, que nós acabamos de ler, o verso 13 de Isaías 43, finalzinho do versículo: agindo eu, Deus dizendo, agindo eu, quem impedirá? Não há ninguém que possa impedir o agir de Deus. Quando vemos lá nos evangelhos, pensando aqui no Sermão do Monte, nós vemos lá no capítulo 6, versículos 31 a 34, poucos versículos para ser bem rápido. E nós vemos então, quando do versículo 31 ao versículo 34, veja aqui a preocupação do ser humano. Porquanto, ao Senhor dizendo aqui, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Veja o que traz o verso 33. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal.
Deus tem cuidado. Deus tem livrado. Hoje sei que estou aqui e você também está aí. Mas você tem certeza de que amanhã você estará? Eu não tenho certeza de que eu estarei vivo amanhã. Mas sei que se eu não estiver aqui amanhã, Deus continuará sendo Deus. Ele continuará aqui. Ele estará sob o cuidado e sob todo o cuidado e todas as coisas estarão nas mãos do Senhor, sob os cuidados do Senhor, sob o zelo do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E agindo Deus, quem impedirá? E Ele quer agir na sua vida. Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer dar a você uma nova oportunidade. E para finalizarmos, Hebreus capítulo 13, versículo 5 nos diz: seja a vossa vida, ou seja a minha, seja a sua vida, isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse, ou seja, o próprio Deus, o Senhor disse: não te deixarei, nem te desampararei. Mas para que isso ocorra é necessário a busca ao Senhor, necessário colocar-se diante do Senhor. E Deus é aquele que estará trabalhando, continuará trabalhando como sempre o fez, em meu, em seu, em nosso favor. Porque agindo Deus, quem impedirá? Não há ninguém que o faça. Então busque ao Senhor, tenha ao Senhor, entregue sua vida ao Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará, para a glória dele, nosso Deus, para o louvor dele, nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra aqui do pastor José de Paula ao seu coração. Que você possa pensar, refletir. Que você possa estar no seu momento de descanso, pensando a respeito desta palavra, desse Deus que tem cuidado de você e fará muito mais em seu favor se você o buscar de todo o coração. Que Deus te abençoe, conceda a você ainda um restante de noite, de domingo, na graça, na proteção, na direção dele. Que a sua semana seja uma semana também sob a direção e cuidado do Senhor, sob as bênçãos que Deus tem reservado para a tua vida, mas busque-o de todo o coração. Ele é o Deus que, agindo, nada o impedirá. Que Deus te abençoe. Beijo no seu coração e uma semana abençoada a você e toda a sua família, em nome de Jesus.